Em meio a uma colina esquecida pelo tempo, ergue-se uma construção solitária que desafia o silêncio da paisagem ao redor. Uma torre de pedra escura, com janelas estreitas como olhos vigilantes e paredes cobertas de musgo, repousa em ruínas como se estivesse à beira do colapso. Muitos evitam passar por perto, pois dizem que ao cair da noite, a torre ganha vida. O vento que sopra através de suas frestas cria um som perturbador, mas não é apenas o vento que ecoa em seu interior. Moradores das vilas vizinhas relatam que quando o relógio se aproxima da meia-noite, vozes começam a sussurrar dentro da torre. Palavras em línguas antigas ou desconhecidas que ninguém consegue decifrar, mas que todos reconhecem como humanas. O mais estranho é que não há ninguém lá dentro. Aqueles que tiveram coragem de entrar após o pôr do sol falam de uma sensação sufocante, como se o ar fosse mais denso e cada respiração trouxesse consigo um gosto metálico, lembrando sangue ou ferro oxidado. Os registros da torre remontam a séculos passados. Cronistas medievais já a citavam como um posto de vigia construído durante guerras antigas, onde sentinelas permaneciam dias inteiros observando o horizonte em busca de invasores. Contudo, a história trágica que marcou o local não demorou a se espalhar. Documentos esquecidos relatam que, em uma noite de tempestade, a torre teria sido palco de um massacre. Soldados sitiados, sem esperança de sobrevivência, foram executados dentro de seus próprios corredores. Disse que o sangue escorreu pelos degraus estreitos e manchou as pedras para sempre. A partir daquele momento, ninguém mais conseguiu habitar o lugar sem enlouquecer. Os que tentaram morar ali, transformando a torre em refúgio ou em ponto de observação, afirmaram ouvir choros infantis, gritos de homens em agonia e preces desesperadas que surgiam do nada. Com o passar dos séculos, a natureza tentou reclamar a torre. Trepadeiras cobriram suas paredes e corvos passaram a se reunir sobre o topo como sentinelas macabras que jamais a abandonam. Ainda assim, as vozes continuaram. Em noites claras, pescadores que navegavam pelo rio próximo diziam ouvir cânticos melancólicos vindos do alto da colina, como se uma congregação invisível rezasse em uníssono dentro da torre. Outros afirmavam que as vozes os chamavam pelo nome, mesmo sem nunca terem se aproximado do lugar. O mais perturbador é que algumas pessoas desapareceram após serem atraídas por esses chamados. Entraram na torre em busca da origem das vozes e nunca mais foram vistas. Pesquisadores do inexplicável se aventuraram a investigar o fenômeno. Em gravações feitas no interior da torre, microfones captaram sons que se assemelhavam a sussurros coletivos, mas ao isolar o áudio era possível distinguir vozes diferentes, masculinas, femininas, jovens e velhas, todas sobrepostas como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Algumas palavras lembravam cânticos religiosos, outras eram apenas grunhidos e lamentos. O frio no interior do local é descrito como anormal. Mesmo em pleno verão, quando o calor castiga as aldeias vizinhas, dentro da torre a temperatura despenca e a respiração se transforma em vapor. Visitantes relatam que quanto mais alto se sobe, mais forte ficam as vozes e mais pesado se torna o ar, como se forças invisíveis empurrassem os intrusos de volta para baixo. Um detalhe recorrente nos relatos é o da sala mais alta, conhecida como a Câmara do Vigia. Lá, uma cadeira de pedra esculpida diretamente no chão repousa diante da janela. Quem se senta nela diz sentir uma presença imediatamente atrás dos ombros, como se alguém invisível observasse cada movimento. Muitos afirmam que ao olhar para fora da janela, em noites de lua cheia, é possível ver silhuetas humanas caminhando no pátio da torre, mesmo quando não há ninguém por perto. Essas figuras desaparecem assim que alguém tenta focar nelas.
Com o passar das décadas, as histórias da torre se espalharam de boca em boca, passando de geração em geração. Crianças eram advertidas a nunca brincar perto dela, sob o risco de serem levadas pelas vozes. Os mais velhos, por sua vez, tratavam o lugar com respeito quase religioso, como se fosse um santuário profano. Alguns deixavam oferendas aos pés da colina, velas, flores, até pequenas peças de metal, na esperança de apaziguar as entidades que ali habitavam. Mas, segundo relatos, as vozes jamais cessaram, como se alimentassem do próprio medo humano. Em uma investigação mais recente, um grupo de exploradores urbanos decidiu desafiar a lenda. Armados com câmeras, lanternas e gravadores, entraram na torre após a meia-noite. Nos primeiros minutos, apenas o som de passos e o estalo da madeira podiam ser ouvidos. Mas, conforme subiam as escadas estreitas, vozes começaram a surgir. No início, eram sussurros indistintos, como vento passando por frestas. Logo se transformaram em frases audíveis. Os vídeos ainda disponíveis na internet mostram os exploradores congelando em choque quando ouviram uma voz feminina clara sussurrar: "Voltem!" Segundos depois, um estrondo ecoou pelo interior da torre, como se uma porta tivesse sido batida com violência. Assustados, eles correram para fora. A gravação termina em meio a gritos e imagens desfocadas. O grupo jurou nunca mais voltar. E até hoje o mistério do que realmente os perseguiu naquela noite permanece. Há, no entanto, quem defenda que a torre guarda não apenas espíritos, mas um segredo enterrado. Algumas lendas dizem que, durante a guerra, monges rebeldes usaram o local como esconderijo para rituais proibidos. Os cânticos gravados seriam, segundo estudiosos de ocultismo, invocações destinadas a aprisionar algo dentro das paredes da torre. Talvez as vozes não sejam apenas ecos de mortos, mas correntes invisíveis mantendo uma entidade ainda mais perigosa presa ali. Outros sugerem que a torre está situada em um ponto de energia sobrenatural, um cruzamento entre mundos, onde as fronteiras entre vivos e mortos se enfraquecem durante a madrugada. Seja qual for a explicação, a experiência de quem se arrisca lá dentro segue o mesmo padrão: calafrios intensos, sussurros impossíveis de ignorar e a sensação de estar sendo observado. Alguns relatam que, ao sair, carregam consigo a impressão de não terem saído sozinhos. Pesadelos recorrentes com a torre, vozes que os chamam pelo nome em plena madrugada e sombras que parecem segui-los nos dias seguintes. É como se a torre não deixasse seus visitantes partirem ilesos, como se algo dela se agarrasse à alma de quem ousa entrar. Apesar disso, há sempre novos curiosos. Turistas atraídos pelo mistério sobem até o topo da colina para contemplar a construção. Alguns tentam registrar os fenômenos, outros apenas buscam a adrenalina de dizer que estiveram ali. Mas os moradores locais continuam a alertar: não entrem à noite, não subam sozinhos, não respondam às vozes, por mais tentadoras que pareçam. Pois, segundo eles, aqueles que se deixam enganar pela torre acabam desaparecendo sem deixar rastros. O fato é que a torre abandonada permanece de pé, desafiando os séculos e guardando seus segredos. À distância, sua silhueta recortada contra o céu noturno parece observar cada viajante como um farol macabro que jamais se apaga. Ninguém sabe ao certo se suas vozes pertencem a mortos, entidades ou ao próprio eco da loucura humana. O que se sabe é que, até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno de forma convincente. E assim, a lenda continua viva. Quem ousaria entrar sozinho naquela torre, na escuridão absoluta da madrugada, apenas para descobrir se as vozes são reais? Seria apenas sugestão ou realmente um portal para o inexplicável? O mistério das vozes da torre abandonada ecoa até hoje, como um sussurro que nunca termina. Quer descobrir mais histórias como essa? Então não deixe de acompanhar o canal
Sussurros do passado, onde cada mistério esquecido volta à vida diante dos seus olhos.